Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, verso 1 do capítulo 2 de Efésios, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assegurar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém ou não? Amém. Amém. Então é isso. Pois bem, irmãos, somente a fé esses homens, usados por Deus naquele tempo, escreveram como resposta à Igreja Católica, que acreditava que a justificação de nós pecadores vinha através do seu próprio esforço. Um site na internet, Evangelho Pleno, diz: a Igreja Católica ensinava que, primeiro, que os pecadores são justificados pelo seu batismo. Segundo, que a justificação é pela fé em Cristo e pelas obras de uma pessoa. Terceiro, que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo. E quarto, que uma pessoa pode perder sua posição na justificação. Então, esses homens, respondendo a esse erro herético, vamos assim dizer, da Igreja Católica, falam que a justificação do homem se dá apenas pela fé. Mas ao pensarmos antes, hoje, no contexto, como aplicarmos isso à nossa vida, a gente deve pensar, bom, primeiro, o que é justificação? E o que significa ser justificado apenas pela fé? Já que a Igreja Católica entende aqui essa falsa ideia, essa falsa verdade, vamos assim dizer, de que a salvação vinha por esses pré-requisitos. A justificação é um ato livre da graça de Deus, através da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si. Somente pela justiça de Cristo, a nós imputada e recebida pela fé somente. Amém. Ou seja, essa ideia de justificação, que tem esse aspecto mesmo jurídico, é isso mesmo que está vindo na sua mente, essa ideia de ser justificado, de ser feita justiça, de você estar condenado por algum motivo, ou estar sendo acusado de determinada coisa, e num determinado momento, alguém vai lá e te tira essa condenação, ou prova que você não é mais condenado por aquilo, ou paga-se o preço que você deveria pagar pelo que foi condenado. Mais ou menos isso. Não vamos entrar nos
nos requisitos, assim, nos quesitos, nos aspectos legais, mas a ideia de justificação é essa. E por que é essa? Porque nós, desde a criação, no nosso relacionamento com Deus, Deus cria todas as coisas para que a sua vontade seja feita, cria o homem com toda a beleza, com toda a magnificência que ele pode fazer, da melhor maneira possível, e dá a esse homem, inclusive, não só beleza, não só capacidade de pensar, mas também liberdade de escolher. E esse homem, sendo induzido por Satanás, e consequentemente pela rebeldia do seu coração, pela falsa ideia de que pode viver para si, de que é autônomo, de que é suficiente em si mesmo, rebela-se contra Deus. E o problema todo do pecado não está necessariamente num ato em si, mas no que está por trás desse ato. É interessante a gente falar sobre isso, sobre esses aspectos da queda, porque de uma maneira muito religiosa, às vezes, muito superficial, vamos assim dizer, nós lidamos com o pecado apenas também de maneira superficial. Como se o nosso problema com Deus fosse apenas alguns atos que cometemos. Como se Deus tivesse uma certa cisma com algumas coisas, tipo mentira, sexo fora do casamento, ganância. O problema do pecado não está em si no pecado, mas na raiz do pecado, no que representa. E desde o jardim do Éden, o que o pecado representa é um ato de rebeldia, é uma declaração escrita, registrada em cartório por todos nós, dizendo mais ou menos o seguinte: Deus, você não é soberano na minha vida. Deixe eu tomar as minhas escolhas. Eu é que mando na minha vida. Eu é que faço a minha história. Se você quiser entender ainda mais, de uma maneira muito mais simples do que eu estou tentando dizer, basta ler Lucas 15. Jesus ensinando às pessoas que estão ao seu redor essa relação de pecado, mas dentro de um contexto de amor, de Deus sendo pai amoroso. E um pai que tinha 2 filhos, de repente o filho mais novo, que não tinha direito a nada, vira para o pai e fala assim: olha, eu quero o que me é direito na herança. É um ato de rebeldia. O filho está dizendo para o pai: eu não sei quanto tempo você vai viver mais, eu não sei quanto de dinheiro que você tem, eu quero saber de uma coisa, eu não sei o que o senhor pensa de mim, eu não sei nem o que o senhor espera de mim, mas eu quero te dizer uma coisa: eu quero o que é meu. Se você vai estar vivo mais um ano, para mim não importa. É mais ou menos o que Jesus ensina. E assim tem esse valor para nós. Por isso que nós entramos num estado de condenação. Tem gente que pensa que Deus é ruim. Mas Deus é mau demais, porque nos colocou assim de castigo, né? Nós sofremos agora a morte, nós agora sofremos um tanto de situação em função da raiva de Deus, só porque comeu um fruto? Só por causa de uma mentirinha? Não tem nada a ver com isso, irmãos. Deus continua sendo amoroso, gracioso, mas continua também sendo justo. E o que acontece naquele momento, e acontece até hoje nós vamos replicando essa atitude pecaminosa, é que quando nós nos rebelamos contra Deus, Deus sendo justo, fala para nós mesmos, e nos dá o que merecemos. É isso que vocês querem? Tem certeza que querem viver sem a minha misericórdia, sem o meu amor? Então caminhem só. Então vivam conforme querem. E aí Deus simplesmente nos deixa debaixo do domínio do pecado, que é um estado completamente de morte, de depravação, de insuficiência, de falta de capacidade em nós de amarmos o outro, de respeitarmos o outro, de fazermos coisas boas, de fazer o bem até para nós mesmos, porque nós simplesmente nos desconectamos daquele do qual nós dependemos. É isso que acontece. E
E Deus dá essa palavra de juízo, de ira contra o pecado. Se não é comigo, é contra mim. Mas, além de agir com misericórdia, ainda assim agindo com misericórdia, porque nós não estamos completamente soltos à revelia, Deus ainda assim coloca sua mão sobre nós e derrama da sua chuva sobre justos e injustos, e não desiste de nós ao ponto de, na história, mesmo nós continuando errando, mesmo nós continuando nos rebelando, envia o seu Filho, que assume o nosso lugar de condenação, e na cruz Jesus Cristo paga o preço de condenação que nós deveríamos pagar por causa do pecado. E ali acontece duas coisas muito interessantes. Jesus assume o nosso lugar de condenação, ele se faz pecador, ou se faz pecado, ou pecador por nós, e nós agora não temos mais a marca, a sujeira do pecado, porque quando Deus olha para nós, quem Ele está vendo? Cristo. E não somente isso, Deus não apenas agora não nos vê mais como sujeira, como pecadores, mas agora nos vê também como filhos. Porque quando Ele olha para Cristo, seu Filho, quem Ele vê lá com Ele? Nós. E nós somos adotados por Deus como filhos de Deus, em função da obra de Cristo. E essa ideia de justificação, ela não só nos dá, vamos assim dizer, o direito de não mais sermos condenados, como também nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 1, versos, acho que 11, 12, não tenho certeza. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Algumas versões diz, deu-lhes o direito, olha o aspecto legal, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso é justificação. Só que agora, pelo texto, nós vamos entender por que essa obra só acontece pela fé. Mas antes mesmo de fazermos isso, eu quero também te fazer pensar no tempo de hoje. Porque nós vivemos hoje. Se naquele tempo a igreja católica errava por pensar uma série de coisas a respeito da justificação pela fé, o que o mundo pensa e crê hoje a respeito de fé? E eu trouxe 3 aspectos aqui. Tem um cara que eu gosto de ouvir de vez em quando. Esse cara é um cantor de rap, ele chama Emicida. E ele diz o seguinte: a Babilônia cinza e neon. Olha a letra dessa música. Vê se contrasta ou não com o tempo que nós vivemos hoje. Eu sei, meu melhor amigo tem sido o som. Ok. Tanto karma lembra Armagedon, orei. Busco vida nova, tipo ultrassom, achei. Cidades são aldeias mortas, desafio. Não sei se competição em vão, que ninguém vence. Pensa num formigueiro, vai mal quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. No pé que as coisas vão, João, doideira. Daqui a pouco não resta madeira nem para o caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis. E o que resta para vocês? Escolha qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Com base nessa música e com base no olhar no tempo de hoje, eu quis anotar 2 aspectos que nós vivemos hoje. O primeiro é uma mistura de desesperança
incredulidade ou falta de fé, que vem gerando cada vez mais uma silenciosa insegurança. Você já reparou o quanto está todo mundo inseguro? O tempo que nós vivemos é de muita insegurança. Algumas vezes a gente grita isso. Algumas vezes, em momentos de louvor, de igreja, de compartilhar, de palavra, de reflexão. Mas a maioria da sociedade, ela está vivendo todas essas coisas, essa loucura, a química cada vez mais nos alimentos, mais gente morrendo de câncer, a insegurança na cidade o tempo inteiro, brigas, mais violência, mais corrupção, uma falta de credibilidade nos meios onde se deveria buscar algum tipo de fé. Movimentos, instituições religiosas completamente sem crédito, o governo, as lideranças governamentais e outros tipos de liderança também sem crédito, e isso tudo vai gerando de uma maneira assim bem silenciosa, porque ninguém quer assim se expor, ninguém quer reconhecer, mas todo mundo anda inseguro. Esse é o tempo que a gente tem vivido. Agora, outro aspecto que eu quero te fazer pensar e refletir também é que, sejam religiosos ou não religiosos, há uma falsa ideia de fé no nosso meio. E como diz o pastor Paulo Borges Júnior, principalmente entre os religiosos, há não fé propriamente dita, mas crendice. Sabe como é? Fé é a convicção daquilo que não se vê. É você se lançar. É a entrega. Nós vamos falar disso aqui agora. Crendice não. Crendice é mais ou menos assim. É como se Deus se tornasse cada vez mais poderoso à medida que nós depositarmos fé nele. Crendice é isso. Crendice é o quanto de valor eu te dou, quanto de crédito eu te dou, o quanto de confiança eu te dou, e a partir do quanto eu te dou de confiança, de crédito, você passa a ter o devido valor para mim. E há essa ideia. Por isso que você vê, algumas vezes, eu não sei se você já foi, eu não queria citar nenhum templo aí, nada disso, não vou falar disso aqui hoje, mas você vai num lugar, você fala assim, meu Deus, como é que as pessoas podem acreditar naquilo? Como é que a pessoa pode acreditar que se colocar um copo ali, cheio d'água, fazer aquilo ali, papapá, entendeu? Como é que pode? Como é que pode as pessoas acreditarem que alguém vem aqui, faz um pozinho aqui, fala que nesse pó tem uma substância mágica, que você passar no corpo? Como é que pode? E isso vai acontecendo através da crendice que é depositada. As pessoas vão falando, as pessoas vão usando de eloquência, de vários aspectos e estratégias, e as pessoas vão depositando sua fé naquilo. E quanto mais se deposita fé, crença naquilo, mais aquilo tem valor. Nós vivemos esse tempo também. Nós vivemos esse tempo. Talvez eu estou pensando ou te fazendo pensar apenas no aspecto religioso. Mas você pode pensar nisso no aspecto social, antropológico. Por exemplo, na falta de essência, no vazio existencial que os homens têm, eles depositam toda a sua esperança, por exemplo, na discussão ou na nova formulação do que é o gênero. Quanto mais relatividade, quanto mais ninguém tiver vez e tiver voz, mais libertos nós seremos, mais plenos de nós mesmos seremos. Mas não é isso que vem acontecendo. Eu não sei se você viu, alguns dias atrás, essa discussão, por exemplo, da ideologia de gênero, na Europa, em alguns lugares da Europa, está gerando um problemaço.
especialmente entre as crianças e pré-adolescentes, que têm que ser acompanhados psicologicamente, porque a mídia e o governo já penetrou na cabeça da maioria das crianças, desse tipo de público, e estão assim completamente perdidos. Nem mais os pais sabem direcionar e orientar. Mas continuamos acreditando, porque essa ideia de crendice faz isso. Essa ideia de que quanto mais nós depositarmos nossa esperança naquilo, aquilo vai se tornar essencial para nós. Mas é um grande erro. Esse é o tempo, meus irmãos, que nós temos vivido. Só que eu quero te fazer pensar um pouco no texto que está aqui. Eu queria te dar um pouco de contexto antes. Paulo prega o evangelho a Éfeso. E vários anos depois de não voltar lá, ele está preso e escreve aos cristãos de Éfeso. Mas eu quero te dar o contexto de como estava Éfeso. Se você acha que o nosso tempo hoje é difícil, deixa eu te dar um pouquinho de informação. Éfeso era uma metrópole com mais ou menos, em média, 250 mil pessoas vivendo ali. Entre pessoas que passavam e comercializavam por ali. Um grande centro com várias outras cidades próximas. E um comércio marítimo, enfim, uma movimentação comercial grande. Mas uma cultura extremamente pluralista e hedonista. Haviam diversos tipos de idolatria e bruxaria na cidade de Éfeso, antes da pregação do evangelho. Na cidade de Éfeso há o templo de Ártemis dos Efésios, divindade com maior número de devotos naquela época. Detalhe, havia naquele tempo prostituição infantil, inclusive alavancada pelos próprios pais. Havia prostituição entre os jovens, aos cultos a Ártemis. Havia mão de obra escrava para se gerar confecção de imagens da deusa. Várias pessoas liam livros e compêndios sobre ocultismo. E esse aspecto religioso, cultural, comercial, extremamente distorcido pelo pecado, pelo ocultismo, pela busca de idolatria, formava-se um quadro triste dessa cidade. Mas o evangelho chega a Éfeso. Engraçado, uma mensagem de um judeu vindo de uma pequena província, Nazaré, mas que chega à cidade de Éfeso. E o cristianismo chega em Éfeso ao ponto de gerar tal impacto na cidade, que historicamente nós vamos vendo o cristianismo não só gerando uma revolução de crença e valores entre as pessoas, como também uma desestabilização de sistemas de injustiça. Ou seja, os pais não mais colocando suas crianças para se prostituírem, jovens também não mais se prostituindo, escravos não mais sendo escravos para comercialização de idolatria, e por aí vai. O evangelho chega em Éfeso e gera tamanho impacto na cidade, que a cidade vai sendo transformada, vai tomando tons de transformação. E aqui estamos nós no capítulo 2. Paulo escreve aos irmãos de Efésios, escreve aos Efésios, e fala sobre a importância da obra de Cristo, da vida cristã, da dinâmica do evangelho na vida cristã. E eu quero te fazer olhar para o texto novamente. Alguns aspectos aqui muito simples e rápidos que vamos discutir. Observe comigo os versos 5 e 6. Diz assim o verso 5:
Deu-nos vida com Cristo. Deixa eu ler o 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Observe o propósito disso: para mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. E o verso 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que todo esse contexto que nós compartilhamos, de chegada do Evangelho e transformação do Evangelho, numa sociedade completamente tomada pelo pluralismo, pelo ocultismo, pela idolatria, pela prostituição infantil, pela prostituição entre os jovens, uma cultura completamente distorcida pelo pecado, vai sendo moldada e transformada pela chegada do Evangelho. E especificamente no capítulo 2, quando Paulo escreve aos crentes de Éfeso, o que ele está dizendo é que todo esse efeito é gerado na vida do cristão e na vida dos cristãos, à medida que eles recebem de Deus essa fé e exercem essa fé. O que o texto está dizendo aqui, do verso 5 ao verso 8, é que a vida é dada através de Cristo, é que nós não mais estamos mortos, muito pelo contrário, agora estamos vivos em Cristo, somos salvos, Cristo nos ressuscitou, nos faz sentar em lugares celestiais em Cristo, com o propósito de nos fazermos agora luz para as nações, não somente em Éfeso, e tudo isso pela graça de Deus, por meio da fé. A transformação gerada pelo Evangelho é resultado de um dom de Deus colocado em nós. E esse dom é a fé. Nós somos justificados pela fé, porque Cristo nos salvou. Se você quiser anotar, ou quiser anotar alguns pontos desse momento de compartilhar a palavra, eu queria te deixar esse primeiro. Nós já estamos terminando. Nós somos justificados pela fé porque Cristo nos salvou. O verso 5 diz: deu-nos vida com Cristo. Deus nos deu vida com Cristo quando nós ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Você não precisa voltar para Éfeso. Você pode olhar para você hoje. Ou melhor, você pode olhar para o seu passado e perceber como que você era um morto ambulante. Como que a morte era uma realidade na sua vida. Como que os seus atos, as suas palavras, a sua esperança não espelhavam vida. Muito pelo contrário, mas morte, desesperança. Nós acabamos de falar isso aqui, tanto no contexto de Éfeso, quanto no nosso contexto atual. Parece que as coisas tendem a caminhar só para a morte. Parece que longe de Deus, é como se nós tivéssemos um DNA só, o DNA da morte. Paulo já dizia que o salário do pecado é a morte. E o que eu estou te dizendo aqui não é só essa morte, meu irmão, física, de caixão. É a falta de perspectiva. É a falta de condições próprias de você mesmo gerar vida na vida do outro. Eu poderia citar vários aspectos bíblicos aqui,
Poderia falar várias coisas, mas eu vou falar uma coisa só. Uma coisa só. Repare só como a morte paira sobre nós. A falta da vida de Deus em nós. Você acha que no mundo há mais gente pobre e necessitada? Ou mais gente rica e abastada? Mais gente pobre e necessitada, não é? Agora, você acha que no mundo há recurso suficiente para todos nós? Ou, se a gente fosse analisar, faltaria recurso para todos nós? Nós vivemos debaixo do mesmo telhado, irmãos. Nós vivemos na mesma terra. Eu fui longe, falei de mundo. Você pode ir aqui, em lugares aqui perto. Alguns dias atrás eu fui a Pai Pedro. Mas você pode ir em alguns bairros da nossa cidade, onde tem gente sem água há mais de 10 dias. E você continua tomando seu banhozão. E eu não estou aqui querendo chamar sua atenção quanto à água. Eu quero te fazer só observar o quanto falta em nós, sem a graça de Deus, essa perspectiva de vida, de compartilhar. Sem Deus, nós só geramos morte para nós mesmos e uns para os outros. Antes da queda, o que havia era uma boa relação entre Adão e Eva, uma boa relação entre Adão e Eva e Deus, uma boa relação entre Adão e Eva e a criação, uma boa relação entre Adão com Adão e Eva com Eva. Mas depois do pecado, o que acontece é uma desgraça, porque de lá para cá, a única coisa que nós temos feito é ter uma relação completamente arbitrária, prejudicatória, dos homens para com a criação, usurpadora dos homens para com os homens, distorcida do homem para com ele mesmo, proveitosa do homem para com Deus. Não há em nós capacidade de produzirmos vida, porque não há vida em nós mesmos. Mas pela fé, meu irmão, pela fé, Cristo gera vida em nós. Porque Ele nos salvou. A palavra está dizendo isso. E é por isso que a cidade de Éfeso vai sendo transformada. Onde há prostituição infantil, onde há culto a Artemis, onde há cegueira espiritual, onde há cegueira cultural, há transformação pelo Evangelho. Porque nos versos 5 diz que Deus, na sua rica misericórdia, dá vida com Cristo, quando essas pessoas ainda estavam mortas. Então a primeira coisa que eu e você entendemos é que nesse processo de justificação, pela fé e pela fé somente, nós entendemos que Deus gera vida àquilo que está morto. É Ele quem gera vida. E a partir do momento que Ele gera a vida, as coisas começam a tomar um tom diferente. A começar pela esperança. A começar pela perspectiva de vida, que não se encontra em nós mesmos, mas em Deus através de nós. Mas um outro aspecto que talvez você possa notar, caminhando para o fim, é que nós somos salvos pela fé para as obras. Esse é um problema muito discutido também desde a reforma protestante, que alguns irmãos discutem hoje, na minha opinião, desnecessário hoje. Mas, para ficar muito claro na sua mente, nós somos salvos pela fé e não pelas obras, fato. Mas nós somos salvos pela fé para as obras. Se você ler comigo o verso
7, você vai entender o que eu estou te dizendo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco. Ou seja, não há aqui uma discussão entre fé e obras. Fato é, a fé, ela é completada com as obras. Porque o que nós entendemos aqui é que Cristo nos salva, nos resgata desse estado de morte. Para quê? Para que agora nós sejamos reflexo da sua bondade e misericórdia para o mundo inteiro, para as eras vindouras. Ou seja, pela fé nós somos salvos, e pela fé agora nós somos salvos para fazer parte da missão de Deus, levando essa mensagem àqueles que ainda não conhecem Cristo, mostrando da sua bondade, da sua riqueza, da sua misericórdia àqueles que ainda não conhecem. E aqui eu queria te falar uma coisa muito breve e rápida. Muitas vezes nós fazemos a relação errada. Nós fazemos a seguinte relação: olha, você precisa trabalhar, você precisa fazer alguma coisa na igreja, para que você seja filho de Deus, para que você seja salvo, para que você seja resgatado pelo Senhor Jesus. E essa relação está errada. Porque o que acontece aqui, o que Deus nos ensina na sua palavra, é que pela fé nós somos resgatados por Ele. Nós recebemos uma nova identidade em Cristo. E porque nós recebemos uma nova identidade em Cristo, agora sim, nós não encontramos mais sentido em ficar vivendo para nós mesmos, mas agora para Ele. Primeiro Ele nos salva, Ele nos dá vida onde não havia vida, e depois Ele nos mostra o quanto isso tem valor na sua missão, porque agora a minha igreja vai se espalhar pela face da terra, demonstrando o meu amor e misericórdia. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não faça isso com quem está chegando e conhecendo o Evangelho. Eu fiz isso demais. Você chega, a pessoa está chegando, conhecendo o Evangelho ainda, conhecendo a Cristo, e você passa a ela a lista de coisas que ela tem que fazer e deixar de fazer. Aprenda a confiar no Evangelho, aprenda a descansar em Cristo. Aprenda a entender que antes desse sujeito fazer qualquer coisa, um caráter cristão precisa ser formado nele. E quem faz isso é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Está na palavra de Deus. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Não estou dizendo que alguém que está chegando na caminhada cristã não possa se envolver e ajudar a igreja, ou fazer qualquer coisa. Alguém que chega, às vezes a primeira vez que ele veio, já tem um gatilho na cabeça dele, ele entra dentro da igreja, ele não quer mais tomar a cerveja dele, ele não quer mais usar droga, não quer mais fazer aquilo. Decisão dele. Agora, não impute a ele o que Cristo ainda não colocou. Porque a identidade precisa ser gerada. Ele precisa entender quem ele é em Cristo primeiro. Ele é nova vida. Ele está sendo transformado. E ele vai ser usado agora como propósito de Deus, para que a sua graça e misericórdia continue a ser espalhada pelo mundo. Por último, irmão, a fé é um presente de Deus gerado em nós, para nós voltarmos para Ele. O verso 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por quê?
Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Somos parte de uma obra, a obra de Deus. É muito interessante isso, porque algumas pessoas também entendem de maneira errada Deus e a sua obra, como se Deus existisse e tudo aquilo que Ele planejasse fazer para que aquela pessoa se encontrasse onde está, fazer o que ela deve fazer, como se Deus fosse apenas um amuleto. E o que acontece aqui pela fé, irmão, é que nós somos justificados, nós somos colocados num lugar de graça, para que agora nós possamos refletir, levar o amor de Deus a todo lugar. E isso tudo porque há um propósito muito maior que nós, muito mais abrangente que nós, muito mais além do que minha própria vida. E eu só sou parte desse mosaico de Deus, dessa obra de Deus, onde Ele me chama a fazer parte dela junto com vários outros irmãos, assim como vários irmãos que estavam aqui em Éfeso e foram sendo usados por Deus para que a sua obra continuasse a ser feita naquela cidade e região. Eu e você temos um propósito de vida em Cristo, dentro da sua obra, dentro da obra de Deus. E isso só é possível acontecer na sua vida por um presente que Ele te deu. Por isso que a palavra diz que é dom de Deus, vem de Deus e não de nós. Isso só é possível através da fé. Mas Fernando, até mesmo a fé não vem de nós? Até mesmo a fé. A fé é um dom dado por Deus para que nós pudéssemos fazer parte da sua obra, para que o sacrifício de Cristo se tornasse real em nossas vidas, para que aquilo que antes era morto, ou seja, nós, tornasse vida, para que aquilo antes que não tinha propósito nenhum, agora tenha propósito em Deus de revelar o seu amor. Tudo isso através da fé. Esse dom que Deus te deu, um presentaço que Deus te deu e que você deve exercer para a glória dEle. Para a glória dEle. Aprenda isso. Esse terceiro aspecto, a fé é um presente de Deus. E ela é me dada para que eu faça parte dessa obra que é para a glória dEle. Eu gosto de terminar com o verso 10, porque ele diz: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Está tudo dentro do seu propósito, dentro da sua vontade, dentro do seu amor e graça. Ele queria e quer isso para nós. Nós não podemos nem reivindicar essa falsa ideia. Olha o quanto a gente é bom. Depois que Deus entrou na nossa vida, nós fizemos tanta coisa boa. Meu irmão, tudo que vocês estão fazendo e vivenciando é parte do propósito de Deus, que Ele vem cumprindo na minha e na sua vida, e vai completar o que Ele se propôs a fazer até que Ele venha. Amém, irmão? Você precisa clamar junto comigo, para que nós possamos usar da melhor maneira possível esse presente de Deus, porque nós estamos precisando, olhando para o nosso tempo, olhando para as mazelas que nós temos vivido, talvez olhando para as dificuldades que você tem vivido lá na sua casa hoje. Eu e você precisamos exercitar esse dom de Deus.
não é algo só para celebrarmos hoje. Senhor, se o Senhor me deu esse dom, eu quero caminhar em cima dele. Eu não quero viver debaixo de palavras pessimistas. Eu não quero viver, Deus, subjugado por doenças. Eu sei, meu Deus, que eu não tenho uma vida plena aqui nessa terra, mas eu posso viver com a minha alegria voltada para Ti. Eu posso viver com a satisfação de que eu tenho vida em Deus, de que minha vida agora tem propósito, de que eu fui chamado para mostrar a graça e a misericórdia e amor e bondade do Senhor por todo lugar dessa terra, de que eu fui agraciado com o presente da fé. Meu Deus, me ajuda, Senhor, a mudar a minha fala, o meu palavreado, a mudar a minha perspectiva, o meu olhar para o futuro, a colocar essa minha insegurança no altar do Senhor, porque pela fé eu fui justificado, pela fé eu tenho vida em Deus. Em nome de Jesus. Pai, que nessa noite, pessoas que vieram aqui, talvez sem fé alguma, sem esperança alguma, tomados de incerteza e insegurança, sem perspectiva, ou talvez abraçados, agarrados naquilo que eles acham que pode ser segurança. Dá esse presente, Pai, amém, a essas pessoas, amém, para que possamos viver, como diz Paulo, pela fé, amém, a fé que o Senhor nos deu, que nós possamos viver pela fé no Senhor Jesus. Assim a nossa oração possa ser cada vez mais transformada. Senhor, não sou alguém perfeito, eu tenho sérias dificuldades, eu sou alguém extremamente limitado, mas eu vivo pela fé no Senhor Jesus. Aleluia. E assim sendo, vou sendo transformado pelo Teu amor. Amém. Vou sendo capacitado por Tua graça a ser alguém mais agradecido, alguém mais feliz, amém, alguém mais completo, alguém mais dependente, entregue ao Senhor Jesus, somente pela fé, Senhor, somente pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus.